11 horas e 18 minutos, aqui na HSU 89.1 FM. A partir de agora, entramos com uma grande entrevista exclusiva aqui no H Notícias, sobre as normas e importância dos extintores de incêndio em Erval. Conhecer os aspectos que rodeiam extintores de incêndio é fundamental para a evitação de verdadeiras tragédias, que não raro fazem as manchetes de jornais mundo afora. E em meio a um emaranhado de textos legais e técnicos, é muito comum que incertezas e dúvidas surjam ou se acumulem, cabendo à imprensa levar ao cidadão e à cidadã as informações corretas, de um modo claro e acessível. Cumprindo esses anseios e necessidades, hoje estão conosco a chefe da Seção de Segurança contra Incêndio do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, a capitã Luciana Munhoz Gonçalves, e a presidente da CIAS, Associação Comercial Industrial Agropecuária e Serviços, advogada Cristiane Soares dos Santos. E o presidente do MDB, Movimento Democrático Brasileiro em Erval, vereador Paulo César Martins Carvalho. Quero dar as boas-vindas a todas essas ilustres presenças aqui conosco. Teremos inicialmente um conjunto de questões direcionadas à capitã do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Ao fim de cada resposta, tanto a presidente da CIAS quanto o vereador poderão pedir a palavra para emitir comentários, solicitar esclarecimentos ou informações adicionais sobre o tópico abordado. E na parte final da reunião serão dirigidas algumas perguntas à presidente da CIAS e ao vereador, e ambos serão convidados a transmitir à capitã do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul possíveis dúvidas e demandas do setor produtivo em relação à temática. Você, querido ouvinte, também pode enviar a sua pergunta através do WhatsApp 53 981 13 27 57. Senhora capitã, vamos começar a partir de agora. Combater princípios de incêndio com eficiência requer conhecimento acerca das diferentes classes de incêndio e uso adequado de diferentes tipos de extintores. A senhora pode descrever as classes de incêndio e as aplicações de cada um desses tipos de aparelhos? Bom dia, aqui é Luciana, sou capitã do Corpo de Bombeiros Militar. Primeiramente gostaria de saudar o vereador e a presidente da associação e também os ouvintes. Agradecer pela oportunidade de conversarmos sobre prevenção contra incêndio, que é um tema tão relevante. E em relação à tua pergunta, Diogo, nós temos basicamente 3 classes de incêndio, tá? A, B e C. A classe A, ela se refere a quando nós temos combustíveis sólidos que queimam em superfície. Classe B, quando nós temos líquidos, né, que aí nós temos que ter um tipo de extintor específico para cada classe, né? E a classe C é quando nós temos combustíveis, né, materiais elétricos, equipamentos elétricos. Basicamente são essas as diferenças entre as classes de incêndio. Um é sólido, o outro é líquido e o outro se refere a equipamentos elétricos. Muito bem, passo a palavra para vossas excelências discorrerem alguma dúvida. Bom dia, Diogo. Bom dia, capitã Luciana. Bom dia, Cristiane, presidente da Associação Comercial. É um prazer estarmos aqui na HSU,
89.1, para conversarmos um pouco sobre esse tema que preocupa o nosso comércio, mais propriamente dito em questão, já visto tratarmos da presidente da Associação Comercial estar aqui junto conosco. Eu quero fazer uma introdução breve aqui, até para não ser muito longo, do que realmente vem acontecendo em nosso município, para que a gente possa, no decorrer desta conversa, que eu entendo assim, uma reunião de trabalho, vamos entender da melhor maneira, para que nós possamos minimizar algumas questões que ocorreram e que possam vir a ocorrer em nosso município e, consequentemente, no nosso comércio e em outras instituições. Em março, início de março, houve aqui no nosso município, capitão, uma abordagem bem precisa em relação aos nossos comerciantes, e fui demandado por diversos, na condição de legislador que estou. Fiz uma indicação aprovada na Câmara de Vereadores, que fosse até o comando regional, onde a gente convidou para que os mesmos estivessem junto conosco. Nós iríamos fazer um convite a todos os comércios para conversar um pouco sobre a questão da legislação. A gente entende que essas questões às vezes sofrem algumas alterações e muitas vezes o comerciante está tranquilo porque o alvará dele ainda está de acordo, porque ele ainda não foi vencido, mas surgiu algumas alterações e ele é pego de surpresa. E isso aconteceu com muita rispidez em março, e isso provocou assim, uma certa indignação em alguns comércios ali, e nos procuraram para que a gente tentasse ver o que poderia ser feito. Foram abordados de uma maneira muito ríspida, conforme eu já comentei aqui, foram atuados, entendeu? Por algumas questões estrutural do seu próprio estabelecimento, do seu prédio, questões que já vêm há 20 a 25 anos, que até então, no entendimento do proprietário, é desconhecido, né? Então, assim, a senhora de repente vai dizer assim, então o município não quer que faça a vistoria, não quer que faça a fiscalização, em hipótese alguma. É assim que vai prevenir um sinistro, já esteve aqui no município, e muitas vezes evitar uma tragédia maior. Mas o que a gente gostaria? A gente gostaria de ter um esclarecimento muito profundo, não sei se de repente hoje nessa conversa nossa breve aqui nós teríamos essa oportunidade, ou de repente nós promover um encontro, e era o que eu estava propondo junto com pessoas da municipalidade, junto com técnicos responsáveis, com o comércio local, para que a gente entenda como está a nova realidade da legislação, para que os mesmos possam ir se adequando. Nós já passamos por isso em algum momento, e o pessoal fez de tudo. Eu estava de presidente da associação na época, e o pessoal fez de tudo para se organizar, se legalizar, e foi muito tranquilo dali para frente. Só que agora, o que aconteceu há alguns meses atrás, a gente não concorda. Chegar atuando, notificando, não, nem notificar, esse foi pior. Se tivesse sido notificado, dando um prazo para adequação, era tranquilo. Então pega as pessoas desprevenidas, no momento onde o comércio em geral passa por extrema dificuldade, isso não falo só em Erval, a política nacional, a política comercial está difícil, a gente acompanha na televisão aí as principais movimentações a nível de Brasil. Tu vai ver a rua lá do São Paulo, aquela lá, esse dia estava deserta, porque está difícil. Então, esse é o nosso propósito aqui. Nós estamos aqui com a intenção de tumultuar o trabalho, a gente quer o bom senso, a gente quer conversar para que haja o equilíbrio dessa política de fiscalização, de cobranças, a fim de que o nosso comércio possa se regularizar, se adequar e estar tranquilo em relação a qualquer problema que venha acontecer. Essa foi a minha provocação enquanto vereador. Quero aqui deixar bem claro, não é uma crítica, mas é uma constatação diante os inúmeros relatos que vieram até mim. Uns até fui até o comércio, realmente a gente vê que tem algumas coisas que não vai ser de um dia para o outro que o comércio vai conseguir mudar, que são questões estruturais, né? Comércios antigos não tem como mudar de um dia para o outro, né? Então o que precisa? Precisa do entendimento de que ele precisa fazer essa adequação, e não é de um dia para o outro que faz
uma alteração de uma estrutura já consolidada há vários anos. Então, seria mais ou menos isso aí, capitã. Então, lhe agradeço a oportunidade, a gente vai seguir conversando nesse período aí. Pode entrar, capitã. Vereador, a sua colocação e a sua preocupação é muito legítima, né? Nós entendemos essas questões relacionadas à economia, né, da região, da cidade, mas o que eu posso lhe falar em relação a isso? Nós temos 2 tipos de vistoria no Corpo de Bombeiros Militar, segundo a legislação. É a vistoria ordinária, né, que é aquela que se dá quando temos um processo de licenciamento em andamento, e aí o responsável técnico que conduz esse processo, depois de instaladas as medidas, ele pede a nossa vistoria e nós vamos até o local. E nós também temos a chamada vistoria extraordinária, que ela pode ocorrer, dentre outras, por meio de denúncias, que foi o que ocorreu aí no município de Erval. Nós recebemos uma denúncia e isso motivou a nossa fiscalização em determinados locais. Então, recebendo essa denúncia, nós nos dirigimos a esses locais que foram objeto, né, como eu já falei, dessa denúncia, e aí nós constatamos algumas irregularidades. Né? Em relação ao processo de fiscalização, após o advento da tragédia na Boate Kiss em 2013, nós tivemos uma profunda revisão da nossa legislação de segurança contra incêndio, de modo que a fiscalização ela foi teve um destaque bastante importante nesse arcabouço jurídico, né? Então, nós tivemos ainda recentes mudanças ainda na nossa legislação de fiscalização, de modo que ela ficou um pouco mais severa, digamos assim. Antigamente, nós tínhamos o primeiro ato era emitir uma notificação para que a edificação tivesse um prazo para se regularizar, embora, né, já tenha a legislação já preveja o quê? As edificações elas já devem estar regularizadas, né? Já tem a legislação posta ali que ela tem que ser seguida. Mas ainda assim havia essa prerrogativa de concedermos mais um prazo para que a edificação se adequasse às normas que já estão vigentes. Hoje nós já não temos mais essa possibilidade. A legislação já não nos confere mais essa possibilidade. Hoje, o primeiro ato, se nós constatarmos alguma irregularidade, por exemplo, um extintor que esteja despressurizado, nós temos que lavrar o chamado auto de infração. E com isso, quais são os próximos desdobramentos? Auto de infração, constatamos uma irregularidade, o vistoriante vai ao local, constata que há alguma irregularidade ali que está contra a legislação de segurança contra incêndio. É lavrado esse auto de infração e ali é pormenorizada qual é a infração que foi cometida. Aí há 2 possibilidades para aquela edificação. Ela pode entrar com uma defesa administrativa no prazo de 30 dias úteis, então ela pode discutir, né, aquilo que foi constatado ali pelos agentes fiscalizadores, e também isso não exime o proprietário ou o responsável pelo uso de fazer a regularização daquela infração. Tá? Então, aí começa todo um contraditório, com a defesa também tem a possibilidade de recurso, né, e tem a aplicação de multas, dependendo da gravidade da infração. Podem ser infrações leves, infrações médias, infrações graves, e aí, conforme o caso, né, é o valor da multa. A multa pode dobrar, inclusive, de valor, se no caso de presentes algumas circunstâncias agravantes. Então, assim, em resumo, o que eu, né, gostaria de falar em relação à fiscalização? Hoje nós temos uma legislação que ela preza muito pela fiscalização das edificações.
principalmente locais de aglomeração de público, de reunião de público. Né? E quando nós recebemos uma denúncia, todas as denúncias que são recebidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, elas são averiguadas. Né? Então, aí nós procedemos a essa vistoria extraordinária. Então, é um procedimento que nós temos que seguir, né? E não temos mais a prerrogativa, como eu falei, de conceder um prazo para a regularização. Então, a legislação ela está mais severa em relação a isso, a que o proprietário, responsável pelo uso, mantenha não só as medidas de segurança contra incêndio regularizadas ali, né, conforme o projeto apresentado, mas também que elas estejam em plenas condições de operabilidade. Muito bem, desde já eu abro o microfone da presidente da CIAS, né, agradecendo a presença aqui conosco e dou a palavra. Bom dia a todos, bom dia capitã, bom dia vereador, Diogo, todos os ouvintes da rádio. Fiquei muito contente com esse encontro, porque realmente aconteceu fatos aqui na cidade que deixaram os nossos comerciantes, né, muito preocupados, porque há muito tempo atrás, em seguida que houve a questão da Boate Kiss, toda a movimentação, houve uma movimentação da CIAS, e o Paulo César aqui foi presidente da CIAS, e eu acho que foi bem na época que ele estava responsável pela associação. Houve todo um trabalho da associação junto com os bombeiros e com a prefeitura, principalmente, também na época, para esclarecer aos empresários, todos os proprietários de estabelecimento comercial, as adequações que eles deveriam ter para a liberação. Ficava até condicionado, se eu não estou enganada, o alvará da prefeitura era liberado se tivesse primeiro o alvará do Corpo dos Bombeiros. Me parece que era isso, lá 2014, 15, por aí. Não tenho bem certeza, tá, do prazo, mas me lembro disso. E houve naquela época um envolvimento muito grande, o curso de PPCI, todo mundo tinha que estar com os extintores adequados. E essa questão dos extintores, eu trago aqui uma grande preocupação, que é a comercialização. Aparece constantemente na cidade várias pessoas vendendo extintores. E há uma preocupação por parte, eu como advogada, né, também como já adquiri extintor para colocar no estabelecimento, ele tem um prazo de validade. E a pessoa que vendeu não apareceu dentro do prazo de validade para repor o gás, né? É isso? Eu estou correta de falar o gás? Repor o gás do extintor? Isso, a recarga do extintor. Isso. Eles não retornam dentro do prazo. E aí depois a gente tem que ficar com essa preocupação, vendo ali a etiqueta, prazo de validade e chamando novamente. E cada hora aparece uma empresa diferente, aqui na região, na cidade pelo menos, né? Isso é uma grande preocupação que a gente tem. O vereador, na fala dele, ele resumiu o que ele falou era o que mais ou menos eu tinha pensado em falar, então eu não vou ficar repetitiva, tá? Entendi ali a tua explanação da questão da vistoria extraordinária que foi ocorrido por causa de uma denúncia, ok, vocês realmente fazem o papel que tem que fazer, né? Fiscalização, tá tudo certo. Só que eu entendo como presidente da CIAS e representando aqui em torno de 80 estabelecimentos que existem na nossa cidade, que são hoje associados da CIAS, essas exigências estruturais, elas já existem. Na verdade, esses estabelecimentos já existem há mais de 20 anos. E hoje, com a vistoria feita, realizada, houve apresentação ali de questões estruturais, de algo que já existe há muitos anos, que foi liberado ao alvará, inclusive dos bombeiros, inclusive da prefeitura,
e que agora parece que o empresário, o proprietário tem que fazer mudanças na estrutura do seu prédio para atender as adequações da vistoria, né? Então isso me causou para eles, claro, muita preocupação, porque nem sempre, às vezes, é possível dentro da área existente fazer essa adequação da forma como foi apresentado, né, pelo Corpo de Bombeiros. Então essa preocupação nossa como representante aqui da associação é nesse sentido. A gente gostaria, claro, tem que ter a fiscalização, tem que ter o respeito, mas a forma como foi abordado foi uma forma muito ríspida, realmente. E isso nos causou estranheza, né, e nos preocupou, porque a associação busca sempre manter todos os associados informados das questões, né? Os cursos de PPCI, por exemplo, acho que fazia algum tempo que não eram feitos, né? E agora, devido a essa fiscalização, a gente retomou os cursos de PPCI. Já, se eu não me engano, já ocorreram 2 esse ano, né? Porque a gente quer apoiar, a gente tem que apoiar o empreendedorismo, o comerciante, aquele que abre o seu estabelecimento todos os dias, que tem folha de pagamento, que tem impostos para pagar. E ninguém está se eximindo da responsabilidade para com o Corpo de Bombeiros, mas a gente também precisa que seja feito por parte do Corpo de Bombeiros uma explanação mais clara e mais precisa do que realmente precisa ser feito para cada estabelecimento, né, para cada tipo de estabelecimento, até para conseguir fazer as adequações necessárias ou chegar mais próximo, né? Porque, como eu comentei, estruturas, onde tem que mexer nas estruturas de algo que já está ali construído há mais de 20 anos e já tem o seu funcionamento ali, nem sempre eles conseguem atender 100% às exigências, né? E eu não sei se é a possibilidade de ser concedido algum prazo. Eu não sei como é que está funcionando por parte do Corpo de Bombeiros em relação a essas questões que foram apontadas. Capitã, antes de a senhora retomar, eu quero fazer um comentário em cima do que a nossa presidente falou. Uma questão que foi nos colocado, que a gente vem enxergando, não tem muita clareza em relação ao que realmente tem que ser feito. Já foi feito alguns questionamentos e tem momentos que é uma informação e tem momentos que é uma outra informação. A divergência. Bem, se aí tem essa divergência em relação a quem de fato conhece a situação, imagina em quem for leigo, como vai fazer isso? Muito embora contrate um profissional, mas mesmo assim o profissional não está encontrando uma firmeza em relação ao seu propósito. Tem muitas vezes dupla interpretação, dupla informação, e aí fica bem difícil. Primeiramente, né, os senhores referem muito à questão da rispidez, né? Eu não sei como foi a maneira que foi feita, mas em nome do Corpo de Bombeiros eu já peço escusas aí, né, caso tenha havido alguma atuação inadequada, mas em relação a casos aí que os senhores se referem a questões estruturais, eu não posso me manifestar porque eu preciso verificar a documentação, o que foi feito, o que ocorreu naquele caso, o que eu posso falar em relação ao que está previsto e o que pode ter acontecido, né, com base nos relatos que estão sendo feitos. Daqui a pouco, os vistoriantes, no momento da fiscalização, eles constataram que haviam algumas anormalidades ali, algumas anomalias estruturais que poderiam colapsar a estrutura, por exemplo, né, ou que representavam um iminente risco à vida ou à integridade física dos ocupantes dessas edificações. E com isso, se o agente constata essas situações, nós temos que interditar
proceder à interdição dessa edificação de forma total ou parcial, a depender do caso. Mas também há a possibilidade de solicitar laudos técnicos emitidos por engenheiros ou arquitetos para, no prazo de 5 dias úteis, 48 horas ou 24 horas, para que ele constate de forma técnica se realmente aquela fissura, aquela a anomalia estrutural, ela representa um risco de colapso ou a segurança daquela estrutura. Então, assim, eu não posso me manifestar sobre casos concretos que eu não analisei a documentação, não sei do que se trata. Mas, assim, eu já me coloco à disposição, já vou fornecer depois, posso fornecer agora também para os ouvintes, um número de WhatsApp, com o nosso contato direto ali com a seção de segurança contra incêndio, de modo que podem ser encaminhadas essas dúvidas. A gente pode marcar alguma reunião presencial, nós podemos ir com o corpo técnico da segurança contra incêndio, nós podemos ir até Erval, aí a gente analisa ali o caso a caso, sana as dúvidas. Nós estamos à disposição para sanar todas as dúvidas, porque o nosso interesse é que essas irregularidades sejam sanadas, né? Então, assim, nós nos colocamos à disposição para isso. E aí podemos combinar qual é a melhor forma disso ocorrer. Se uma reunião, ou se daqui a pouco vocês querem mandar as dúvidas pelo WhatsApp, enfim, o Corpo de Bombeiros Militares está à disposição para esclarecer todas as dúvidas que os proprietários tenham para sanar essas irregularidades.